Oi, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Confesso que eu dormi muito pouco essa noite porque estava empolgado com o desafio de matemática. Não tá uma pilha, não consegui nem dormir cedo. Temos aqui, inclusive, uma das nossas anjas da semana. O grupo da Bia ontem venceu a primeira prova do desafio. Cadê a Bia? Vamos liberar a Bia para a Bia contar um pouquinho como foi. Diga aí, Bia. Bom dia. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Conta aí, Bia, como é que foi ontem? Eu achei bem legal porque eu não sabia, né, como que ia ser a prova, mas aí eu gostei do jeito que você fez pra gente conseguir, tipo, mesmo tendo, tipo, distantes, assim, a gente conseguiu jogar em equipe. Conta um pouquinho como foi, Bia, para as pessoas saberem. A gente fez um Kahoot, aí, tipo, cada equipe tinha um representante dentro dele, e aí as questões, tipo, variavam, tipo, desde, sei lá, coisas de estimativa, tipo, várias coisas tiveram a ver com os Padlets de sugestões culturais. E, tipo, tinham vários tipos de perguntas, assim, e aí você podia, por exemplo, escolher responder mais rápido, que você ganhava mais ponto, né, por ser um Kahoot, ou você podia, tipo, tentar discutir com o seu grupo pelo WhatsApp, e aí depois a pessoa, o representante, ia lá e colocava a resposta que vocês tinham escolhido. Boa. Qual estratégia vocês usaram, Bia? Eu acho que foi um pouquinho dos dois, Um mas pouco a dos gente, dois. tipo, raramente foi rápido, assim. Geralmente a gente discutia Tá, e aí colocava. legal. Beleza. Parabéns, Bia. Parabéns aí pro grupo do Nelson. Ganharam aí a primeira prova. Eu vi que a Carol pediu para passar o vídeo para vocês. Eu tenho uma boa notícia. A gente vai fazer mini episódios para vocês acompanharem o desafio, mesmo quem não está participando. Então eu vou gravando esses episódios contando o que aconteceu na prova, para vocês também poderem ficar sabendo um pouquinho do que está rolando e poderem torcer para as equipes que vocês quiserem torcer. Mas ficou bem legal o vídeo, depois assistam, vale a pena. Muitos professores participando. Os professores que não participam é porque de alguma forma vão participar de outra maneira do desafio de matemática e por isso eles acabaram não podendo ser cabeça de grupo. Mas os professores ficaram muito animados também. Então, quem for de equipe, conversa com o seu professor aí também para falar que você está com ele. Enfim, eles ficaram bem animados. Pessoal, sobre hoje. Bom, primeiro eu coloquei essa música bem triste hoje, né? Na verdade. É uma música bem tristinha que chama Resposta ao Tempo, do Aldir Blanc. Porque ele faleceu ontem, infelizmente. É um baita músico brasileiro que fez muita música que Elis Regina cantava, músicas incríveis. Vale bastante a pena conhecer um pouco mais dele para quem não conhece. Mas amanhã eu volto com as músicas de vocês. É que achei que valia a pena colocar uma homenagem para ele hoje. E sobre então o curso, alguns avisos. A gente terminou de corrigir as atividades avaliativas. A Aline deu um gás aí na última semana para terminar essa correção. Ela está disponível para vocês, mas eu vou pedir para vocês não ficarem olhando isso agora, porque a lição de casa de vocês é justamente fazer essa, digamos, revisão da questão de vocês. Então, vou até colocar a tela da aula de hoje para a gente entender exatamente o que vai acontecer. Mas eu já queria deixar alguns avisos sobre o que vocês vão encontrar. Opa, eu estou na página errada. Não, errei. Não era essa que eu queria mostrar. Eu já queria deixar para vocês algumas enfim, anotações que eu e a Aline fizemos em relação à resolução das questões de vocês e que a gente acha que vale a pena falar para a sala inteira, porque a gente percebeu várias pessoas errando isso. Então, fiquem atentos aí, cheguem até a anotar isso que eu estou falando, porque acho que são coisas relevantes para todo mundo, tá? Vendo a correção de vocês, a gente notou algumas coisinhas, eu vou falar algumas hoje, algumas amanhã. Então, as coisas que a gente observou, que eu já vou contar hoje, porque tem a ver também com a aula de hoje, então vocês já ficam atentos aí para ver se não cometem mais esse tipo de erro, é o seguinte. Primeiro, leitura de enunciado, tá, gente? Tem muita... Eu tenho conversado com bastante gente individualmente para pensar em estratégias para melhorar no curso, que são pessoas que têm me procurado, então se você também sente essa necessidade, me procura, a gente marca uma conversa. E uma das coisas que eu tenho observado, tanto com as pessoas com quem eu conversei e também nessa atividade avaliativa,
é que uma das dificuldades nesse curso de matemática para vocês, por enquanto, tem sido leitura de enunciado. Então, pegar um problema, um enunciado num problema, destrinchar esse enunciado e resolver o que está sendo pedido. Então, uma das coisas que eu conversei com essas pessoas, com quem eu fui conversando individualmente, é que o enunciado ele pode ser dividido em algumas partes. Então, tem uma parte de contextualização, uma parte que fala sobre a imagem, que, enfim, pode estar sendo usada no exercício, e depois tem uma parte em que fala das informações que são relevantes para você resolver. E uma das coisas que eu sugeri, inclusive em questões de geometria, é talvez às vezes pensar em resolver de trás para frente. Então, eu preciso achar esse valor, mas para achar esse valor eu preciso descobrir essa outra altura antes. E aí então eu vou descobrir a altura e depois eu vou descobrir esse valor. Então, às vezes esse raciocínio de trás para frente pode ser uma coisa legal para vocês terem em mente e exercitarem durante as aulas, tá? Aproveitem as aulas, porque eu dou bastante questão desse tipo durante as aulas também, para vocês olharem mais cuidadosamente esses enunciados. Não vão resolvendo só, mas leiam e tentem entender o que aquele enunciado está dizendo para vocês e de que forma ele está dizendo, tá? É importante essa parte do destrinchar o enunciado. E também tomar cuidado com algumas informações importantes e pensar no... É sempre importante vocês pensarem se aquilo que vocês estão fazendo faz sentido fisicamente, às vezes, tá? Então, por exemplo, na questão da prova, da atividade avaliativa, tinha uma rampa que ela subia uma parte e depois virava. E ele falava que a altura do chão até a agência era de 80 centímetros, se não me engano. Só que, quando você estava considerando a segunda parte da rampa, você não podia considerar os 80 centímetros para montar o triângulo, né? Você tinha que montar o triângulo considerando que ele está saindo da primeiro patamar da rampa. Então, a rampa já tinha subido um pouquinho, então você tinha que chegar nessa altura e ver quanto ele vai subir até chegar à agência. Então, se não me engano, era 80 centímetros, 50 centímetros, acho que eu não estou falando besteira. E aí você tinha que fazer essa subtração, né? 80 menos 50. Então, no final das contas, essa segunda parte da rampa, ela tinha uma altura de 30 centímetros e não de 80 centímetros. Então, é algo também que foi um erro bastante comum nessa questão, que tem a ver com ler o enunciado com calma, desenhar a situação, entender, porque às vezes rola mesmo de resolver um pouco afobado, e aí isso pode fazer com que essas informações importantes acabam se perdendo, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. Deem uma olhada, vejam se aconteceu isso com vocês, e fiquem atentos aí para essas próximas questões que forem aparecendo em relação a esse tipo de coisa. Outras coisas mais simplesinhas que apareceram, mas que são coisas que a gente precisa corrigir também. Primeiro, unidade, tá, gente? Eu já conversei com vocês quando a gente estava presencialmente ainda. É muito importante que vocês escrevam unidade. Eu vou bater muito nessa tecla, o Amorim vai bater muito nessa tecla, a Manu também vai bater. Então, fiquem atentos com essa questão da unidade. Terminou a questão, coloca lá se é centímetro, metro, hora, minuto. Isso faz toda a diferença para resolver uma questão. E aí, as outras coisas em relação ao plano cartesiano, tá, pessoal? Em relação ao plano cartesiano, tem duas informações que eu queria falar com vocês. A primeira delas é, quando vocês desenharem os eixos, lembrem sempre de colocar as flechas, tá? No eixo X e no eixo Y. A cabecinha da flecha, eu estou dizendo, né? Porque algumas pessoas desenham só uma reta X e uma reta Y e tem que colocar a flechinha, porque isso indica qual é o sentido positivo do eixo de vocês, tá? Então, em geral, a gente coloca sempre a flechinha do X apontando para a direita e a flechinha do Y apontando para cima, né? E aí, outra coisa também que a gente observou é que muitas pessoas colocaram a origem do plano cartesiano fora do ponto 00. Não pode fazer isso, tá, gente? Coloquem sempre a origem do plano no 00. Tomem esse cuidado aí, porque senão o seu plano fica problemático, porque aí a gente vai querer ver quais são as raízes, aí as raízes não vão estar exatamente no eixo X, elas vão estar mais para baixo. Então, tomem um pouco de cuidado com isso. Sempre comecem o plano cartesiano de vocês no 00. E aí depois, se for uma escala muito grande, por exemplo, acho que nesse da atividade avaliativa vocês tinham que ir de 7 a 70 a 150, não sei. Tudo bem, faz com que 2 centímetros signifiquem 70, 4 centímetros signifiquem 150 e tá ok, tá bom? Então não precisa fazer com que o eixo X suba até o primeiro ponto que vocês vão usar. Então, é isso. Segundo recado, coloquem sempre o plano cartesiano no 00 e montem a escala a partir disso. Falando de seta, algumas pessoas fizeram a reta que representava a função e colocaram na reta que representava a função uma flecha.
isso não precisa, tá, pessoal? Não coloquem flecha quando vocês forem desenhar a reta. Vocês só vão colocar a flechinha para desenhar os eixos, porque aí vocês querem indicar qual é o sentido positivo desses eixos. Quando vocês fazem a reta, isso não faz sentido. A reta ela é infinita, então ela não tem lado positivo, lado negativo, não precisam se preocupar com isso. Tá bom? Então não coloquem a flechinha quando vocês forem desenhar uma reta, assim como vocês também não colocam a flechinha quando vocês desenham uma parábola, né? Não vai fazer muito sentido. Mas quando vocês forem mostrar os eixos, aí sim, façam a seta, escrevam que é o eixo X e o eixo Y, tá? Aqui na aula de hoje, eu deixei a aula hoje para a gente assentar um pouco esse conteúdo de função quadrática que a gente começou a ver na semana passada. Então, vocês vão ter questões para resolver durante a aula de hoje, tá? Aproveitem, porque são questões boas para medir quanto vocês estão sabendo. De novo, eu coloco sempre o tempo, então fiquem atentos a isso, tá? Se você demorou muito mais do que isso, conversa comigo depois, me fala o que aconteceu, mas a princípio vocês devem demorar mais ou menos isso. Durante esse teste, principalmente questões intermediárias, vocês vão ver alguns videozinhos que eu trago mais algum conceito novo sobre função. São conceitos razoavelmente simples, mas assistam com calma esses vídeos, tá? Porque eles são importantes e também anotem aí no caderno de vocês enquanto vocês estiverem fazendo. Então, escrevi aí, fiquem com o caderno. Bom, dúvidas, como sempre, no fórum. E para quarta-feira, aí sim eu queria falar sobre isso, eu quero que vocês confiram, então, a correção da atividade avaliativa. O que isso quer dizer? Vocês vão entrar lá na tarefa, ela ainda não está disponível para vocês, ela vai só ficar disponível a partir da hora do intervalo. Vocês vão clicar aqui, conseguir abrir a rubrica da atividade avaliativa, dissertativa, obviamente, e aí vocês entram de novo na atividade avaliativa, porque lá vocês vão encontrar comentários e a rubrica. Então, a gente marcou na rubrica lá o que a gente entendeu ao ler a sua questão. Então, fiquem atentos, deem uma lida e olhem só, para pedir revisão, vocês precisam fazer isso para amanhã. Então, essa é a lição de casa, tá, gente? E aí tá escrito, se você sentir a necessidade, você precisa mandar as seguintes informações. Nessa lição mesmo, tá, pessoal? Nessa tarefa vai ter uma parte de texto para vocês escreverem se vocês acharem que é necessário. Então, vocês vão escrever qual questão você quer pedir revisão e olhando para a rubrica, qual letra você acha que deveria ter sido marcada, justificando. Tá? Então, a gente só vai aceitar pedido de revisão se tiver nesse formato em que você indica qual é a letra que você acha que deveria ter sido marcada e justificando o porquê disso, olhando tanto para o gabarito quanto para a rubrica. Tá? Então, façam essa análise bem feita para a gente poder fazer essa revisão para vocês. E é isso, então vou liberar vocês aí para fazer as atividades de hoje. Bom trabalho, a gente se vê amanhã de novo e até já. Lucas, eu vou conferir o que aconteceu, mas teoricamente eu já desocultei as respostas, tá? Mas vou dar uma olhada lá, beleza? Tchau, tchau, gente. Tem fórum sim, Gabriel. Tá aqui, ó. Dúvidas persistentes sobre a LC 27, aula do dia 5 de maio.